Shalom, meus queridos amigos e irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estar compartilhando aquilo que Deus trouxe para nós essa semana, né? Essa semana foi uma semana muito abençoada. Deus tem sido sobre as nossas vidas, né? Deus tem trazido paz, trazido tranquilidade, trazido o reino dele, né, para dentro de nós, porque essa é a verdadeira obra que Deus pode fazer no nosso coração e Ele quer fazer, né? Quando nós oramos o Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino, é aqui dentro. Deus, Ele quer trazer o reino de Deus, do reino dele para dentro do nosso coração, para que a gente multiplique esse reino, né? Então, essa semana realmente foi uma bênção. Deus tem estado sobre as nossas vidas, Deus tem dado direção, Deus tem principalmente falado muito, mas muito no nosso coração, né? Principalmente a respeito da urgência que Ele tem de santidade, de justiça, de uma vida de comunhão com Ele. E com isso, Ele tem orientado a gente da forma que Ele quer que nós nos comportemos ou que nós o busquemos. E isso é muito interessante, porque nós acabamos colocando regras ou mesmo tendo como eu posso dizer, costumes na nossa vida e nós não queremos fugir desses costumes, e aí que Deus acaba não agindo, porque a gente acaba sendo religioso na nossa própria comunhão com Deus. E Deus, Ele quer extrapolar, Deus, Ele quer quebrar essa nossa resistência, essa nossa limitação. Então, com isso, o que Ele tem me orientado é em todo momento estar em comunhão com Ele. Na verdade, a Bíblia fala assim, né, que orar sem cessar, né? Daí as pessoas podem perguntar, mas como orar sem cessar? Orar sem cessar é estar em comunhão com Deus. É viver uma vida de busca, uma vida onde tudo aquilo que acontece com você, você busca a resposta em Deus. Porque a nossa vida, eu costumo dizer a seguinte frase, que a nossa vida, ela é 99% espiritual. Ou seja, todas as coisas que acontecem conosco, existe uma consequência, existe uma origem espiritual dessas coisas que acontecem com a gente. Seja no campo da saúde, do relacionamento, da religião, no campo familiar, no campo do trabalho, tudo que acontece conosco, a origem dela, ou ela vai impactar na vida espiritual. Então, por isso que nós temos a necessidade, ou nós deveríamos ter a necessidade, né, de buscar a nossa vida espiritual para que Deus, Ele possa cuidar de todo o resto, né? Uma vez eu estava com bastante problema e fui até o altar de Deus, né? Daí Deus, Ele me falou uma frase tão linda que eu nunca mais esqueço, né? Ele me disse assim: filho, se você cuidar das minhas coisas, eu cuidarei das suas. E o que é cuidar das coisas de Deus? É viver uma vida de adoração, é viver uma vida de busca, é viver uma vida de comunhão, da restauração nossa, da comunhão que nós temos com Deus. E essa semana foi muito interessante porque eu tive muitos, como posso dizer assim, temas para poder estar compartilhando com vocês, temas que Deus me trouxe, né? Essa semana, como eu falei, foi uma semana de intensa comunhão com Deus. E hoje Ele me trouxe uma palavra, né? Eu até estou um pouquinho barbudinho, né? Porque eu geralmente faço a barba, né, na terça e sábado, né? E a minha intenção era ter feito o vídeo ou na terça ou na quarta, mas ainda não tinha uma resposta de Deus naquilo que Ele queria que eu falasse, né? E hoje Ele me deu, foi muito maravilhoso, né? Existe um assunto, né, que nós pouco abordamos, né? Nós dizemos que somos cristãos, nós buscamos uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus. Eu imagino que nós deveríamos buscar, né? Eu estou falando de uma maneira genérica, né? Nós deveríamos buscar uma comunhão com Deus para tudo aquilo que acontece na nossa vida, a gente buscar resposta de Deus, ou buscar solução de Deus. Porque Deus, Ele não cai, a Bíblia fala que não cai uma folha da árvore se não for da permissão de Deus. Então, se nós tivéssemos essa prática de buscar sempre resposta de Deus, muitas coisas nós nos pouparíamos, né? Nós não passaríamos por tantas coisas que nós passamos, né? Nós não seríamos escravos de nós mesmos, escravos de uma certa ação, de escravos de doença. Por quê?
porque nós saberíamos a origem daquilo e nós teríamos, sabendo a origem daquilo, o remédio pelo qual nós pudéssemos sarar daquilo ou passar por aquilo. Hoje, uma das coisas assim mais alarmantes, mais tristes que está acontecendo na humanidade é a falta de fé em Deus, a falta de confiança em Deus. Hoje o homem, de uma maneira geral, não vou separar não cristãos das pessoas seculares, das pessoas do mundo. O homem hoje já não confia mais em Deus. O homem ele cria caminhos para ele ter a resposta para ele mesmo. Ele não espera em Deus. Não existe mais esperança, não existe a paciência da pessoa colocar no altar de Deus e esperar de Deus uma resposta. Eu costumo dizer que na minha vida foram várias etapas, né, mas uma para simplificar bem melhor, são duas etapas na minha vida que eu costumo definir na minha vida. O antes e o agora. Tá? O antes eu era muito imediatista, né? Eu queria resolver a minha vida de uma maneira assim, já para já. Hoje não. Hoje eu pretendo dar uma solução, mas eu coloco no altar de Deus. Enquanto Deus não me fala, eu não me movo. É interessante isso. Até as coisas que vai acontecer comigo posterior, Deus já fala, olha, guarde todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração. A Bíblia fala isso. De todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração. E Deus ele me avisa antes das coisas que vai acontecer. É muito interessante. É como se tivesse sobreaviso. E quando as coisas acontecem, hoje, graças a Deus, as coisas não me pegam mais de surpresa, sabe? Por quê? Comunhão com Deus. Essa é a condição do homem para ele ter uma vida feliz e uma vida tranquila, onde ele não é abalado. Para que nós sejamos como os montes de Sião, como diz Salmo, né? A Bíblia fala que nós temos que ser como os montes de Sião, né? Não se abala, sempre firme e não é surpreendido, né? Esse é o objetivo de Deus que Ele quer que nós busquemos, né? Que nós sejamos como os montes de Sião. E para isso acontecer, nós temos que ser vigilantes da nossa vida. Como vigilantes, a gente tem que buscar em Deus todos os sinais que acontecem ao nosso redor. Seja dentro do relacionamento, seja no trabalho, sempre vai haver um sinal aonde você tem que colocar aquilo, opa, alguma coisa está errada. E buscar em Deus, né, a resposta para aquilo. Deus, Ele responde. Por isso que hoje, graças a Deus, eu não sou surpreendido, porque todos os sinais que acontecem na minha vida, eu busco uma resposta de Deus e Deus fala, olha, é assim, assim, assado, se prepare, né? Já já vem terremoto aí, né? Vem tsunami, né? E aí Deus, Ele guarda o meu coração. Guarda o meu coração de uma forma que eu não me abalo. As coisas acontecem, me entristece sim, mas não me abala. Por quê? Porque Deus já tinha avisado. E como nós somos feitos de sentimentos, né, de sensibilidade, de emoções, a diferença do cristão é que ele guarda o teu coração nas mãos de Deus. Que a Bíblia, novamente, né, pode procurar na Bíblia. A Bíblia fala assim, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E se nós formos sábios, nós vamos guardar o nosso coração para que quando vier a perseguição, vier a luta, vier os terremotos, nós estejamos em paz, sabendo esperar o momento de Deus e a resposta de Deus. Porque se nós tomarmos qualquer medida, né, qualquer atitude que não tenha Deus, isso vai reverter contra nós. As pessoas, elas não são consequentes, elas são muito imediatistas. Não, eu quero isso, pá, e faz, e aí ela não sabe a consequência que isso possa gerar, né? Esse é o grande mal da humanidade. Elas querem resolver o seu problema para hoje. Elas não buscam Deus, elas não são cristãs. Elas não buscam saber se aquilo que elas estão fazendo é da inteira vontade de Deus, se Deus está dentro daquilo. E como elas abandonam Deus, elas vivem uma vida independentes, elas acabam acarretando maldição para si, doença para si, dores para si. Por quê? Porque elas são independentes de Deus. Elas muitas vezes vão na igreja, né? Existe até uma música do Odair José, muito antiga, né? Que fala assim, né? Não adianta rezar e fazer tudo errado. Né? Não adianta, não adianta. As pessoas vão nas igrejas, né, mas elas são incrédulas, elas não acreditam em Deus. Por quê? Porque elas tomam atitudes que não está Deus, porque a Bíblia ela é muito clara, a Bíblia é o manual do cristão, a Bíblia deveria ser o manual das nossas vidas, para que tudo aquilo que nós formos fazer, opa, a Bíblia está dizendo? Não, então não vou fazer. A Bíblia está dizendo? Então eu vou fazer.
Por quê? Porque se você agir no seu impulso, nas suas vontades, para satisfazer um problema que você não tem capacidade de resolver, ou você não tem humildade de resolver, você acaba acarretando mal, doença, maldição para você e para sua família. Porque a Bíblia, ela tem resposta para tudo. Vou dar alguns exemplos, né? O meu filho, ele está muito rebelde, né? A Bíblia tem uma solução para isso, né? Assista o seu filho, rola no chão com ele, conversa, aprenda a conhecer ele, participa do meio dele, até vai na escola com ele, porque os pais têm essa autoridade, né? Assistir uma aula para ver o que está acarretando aquela reação no seu filho. Mas os pais hoje, eles não querem ter trabalho de criar os filhos, sabe? A maioria dos pais coloca os filhos nas escolas pagas, né, para eles ficarem lá o dia todo, ou quando outros pais, né, não têm condição, eles mandam para os avós, para os tios, para qualquer coisa, né, para eles não terem trabalho. Hoje os pais, eles não educam os seus filhos. E hoje, infelizmente, a maioria dos pais nem fazem isso, né? Elas simplesmente dão um celular na mão de uma criança, ou deixa a criança em frente a um computador ou uma televisão e está resolvido. Ou seja, ele resolveu o seu problema, mas aquela criança, ela está sendo orientada pelo príncipe deste mundo. A obrigação de educar o filho é do pai, a Bíblia fala disso. Pai, observai os vossos filhos, amai os vossos filhos, esteja com os vossos filhos, orientai os vossos filhos. É tudo palavra de Deus dentro da Bíblia. Então esse é um exemplo. Outro exemplo, né? Hoje, infelizmente, né, a coisa mais comum, né, que é uma das coisas que mais tem acontecido dentro do cristianismo, é divórcio. Por quê? Porque hoje o mundo entrou dentro da igreja. Não existe uma solução dentro de um casamento, uma solução cristã. O que a Bíblia diz para mim a respeito de determinadas coisas, né? Então, se Deus está dizendo na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é Deus se revelando através da palavra. Se a Bíblia fala que Deus odeia o divórcio, que não existe divórcio, e eu vou me divorciar porque eu me enganei, ou não, eu não nasci para ser casado, é uma rebeldia contra Deus e isso vai acarretar na sua vida. Então isso daí só foram exemplos, tá? Eu não quero prender isso porque pode parecer que eu esteja falando para alguém, né? E não é minha intenção. Estou falando que Deus vigia o meu coração, não é minha intenção falar para ninguém, é minha intenção realmente ser genérico, né? Levar a reflexão das consequências das coisas que estão acontecendo com a gente, o porquê está acontecendo com a gente, porque nós estamos nos rebelando contra Deus. Nós não estamos observando a palavra de Deus. Nós não estamos procurando saber o que Deus tem para nós dentro das nossas atitudes ou dentro das nossas ações. Nós somos rebeldes contra Deus. Nós não queremos saber o que Deus vai falar, ou o que Ele vai orientar, ou o que Ele já orientou, porque está tudo na Bíblia. Nós queremos solução do nosso problema. Eu não quero trabalho com isso, eu quero solução. As pessoas são assim, elas não querem ter trabalho hoje, elas querem dar uma solução imediata para o seu problema. Por isso que tem tanto problema de doença, de suicídio, de homicídio, de brigas, de divórcio, de pais contra filho, porque as pessoas elas não querem pagar o preço do conserto, que é muito mais fácil consertar do que começar de novo, né? Não, as pessoas elas querem dar as suas soluções. E devido a isso, elas vão cair na seguinte questão. Isso é inevitável. Todas as pessoas que têm ou que praticam uma solução imediatista, elas vão cair dentro de um universo chamado farmaqueia, ou seja, a indústria dos medicamentos, as drogas. Por quê? Porque geralmente as pessoas imediatistas, elas são pessoas que não querem enfrentar as suas dores. Elas não querem resolver as suas dores, ela quer uma solução imediata. Ou seja, eu estou com dor de cabeça, eu tomo medicamento. Elas não vão na origem, né? Eu estou com dor de cabeça, por quê? Será porque hoje eu não comi? Será porque eu fiz alguma coisa que mexeu com o meu emocional? Será que é porque eu pequei? Toda reação, não existe meio termo, toda reação do nosso corpo ela tem um início, ela tem uma ação.
Então, se nós não vivermos uma vida focada em Deus, uma vida de busca em Deus, uma vida realmente aos pés do Senhor, nós vamos cair nesse universo chamado farmaqueia, ou seja, drogas, medicamentos. E eu gostaria não, eu vou ler para vocês aqui uma passagem muito interessante, né, que aconteceu também em Israel, não é uma coisa nova não. Lá em Israel também tinha a indústria da farmácia, né, e as pessoas não queriam buscar Deus, e olha como Deus, ele resolvia o problema da época, né? Deus, ele não mudou, o mesmo Deus do Velho Testamento é o Deus do Novo. Fica vendo, está lá em 2 Reis, capítulo 1. Acasias, o novo rei de Israel, tinha caído do terraço do andar de cima de seu palácio em Samaria e ficou muito machucado. Aflito, mandou mensageiros ao templo de Deus Baal Zebute, em Ecrom, para perguntar se ficaria bom depois daquela queda que tinha sofrido. Ao mesmo tempo, olha, Deus se ligando, né? Porque o rei daquela época era a pessoa que levava ou que introduzia Deus na nação, né? Então ele tinha que ser exemplo, né? Então ele tomou uma decisão de buscar medicamento nos vizinhos, né? Opa, e Deus falou assim, opa, não está certo não, vamos corrigir isso daí. Ao mesmo tempo, um anjo do Senhor apareceu diante do profeta Elias e disse, Elias, vá falar com os mensageiros de Acasias que vieram ao templo do Deus Baal-Zebute. Diga a eles que o Senhor Deus quer saber se não há Deus em Israel. Se não há, por que o rei mandou procurar? Se há, por que o rei mandou procurar Baal-Zebute, Deus de Ecrom, para uma consulta sobre a sua saúde? Diga também que por causa dessa atitude, o Senhor Deus disse que ele não vai sarar, nem se levantará mais daquela cama. Ali mesmo vai morrer. Esse é o juízo de Deus. Daí vocês me perguntam, né? Ah, mas por que Deus não faz isso? Porque hoje as pessoas elas não consultam mais Deus. Tudo que acontece para ela é uma dor de cabeça, um calo no pé, uma briguinha com o seu vizinho, com o seu marido, com a sua esposa, elas querem medicamento para isso, ou querem dar a sua solução para isso. Eles não consultam Deus, nós não consultamos mais Deus. Nós somos cristãos que vamos à igreja, mas não temos Deus, não confiamos no Deus que nós vamos lá cultuar. Nós damos as nossas soluções. E na época, antes da vinda de Jesus, antes de Jesus ter morrido por nós na cruz, Deus ele matava. Que o povo que era dele, volta a dizer, não eram os incrédulos não, o povo que se dizia que era dele, o povo de Israel, que hoje somos nós cristãos, tá? Não tinha desculpa, porque Deus já tinha se revelado para ele, Deus já tinha mostrado o caminho, né, pelo qual poderia se ter soluções sobre os seus problemas, né? Então eles não tinham desculpa. Então quando eles procuravam pessoas ou coisas ou situações fora de Deus, Deus não tinha que fazer, tinha que matar mesmo. É como se tardar o mal. Então Deus tinha que dar um exemplo. Olha, aquele cara que era espelho, ele pecou, aconteceu isso. Então se liga. Existe sim médico em Gileade. Há remédio em Gileade. O que é esse remédio? Olha, presta muita atenção nisso. Antigamente Deus colocava os profetas como, vamos dizer assim, médicos para a nação. Não que eles faziam porção, ou chá, ou medicamento, não. Eles consultavam Deus, Deus revelava o porquê eles estavam com aquele problema, com aquela dor, com aquela doença. Eles eram, depois que Deus revelava, eles eram levados ao arrependimento, né? Se consertava com Deus e Deus curava. Olha que maravilhoso, uma nação para Deus. Hoje, por que não acontece isso? Porque nós, cristãos, nós não somos mais médicos. Nós somos pacientes, porque nós não cremos em Deus. Nós não temos a cura em nós não acreditamos na cura de Deus. Nós não levamos a mensagem verdadeira que Deus cura. Olha, meus amados, eu vou contar uma breve experiência, né, que eu tive diante de tantas outras que aconteceram. Né? Eu tenho uma sobrinha muito amada, né, a Laurinha, e ela amanheceu chorando assim, sabe, gritando de dor no ouvido, gritando. A minha sogra, né, a Neuza, né, ela
perguntou, né? Celso, pergunta para sua mãe, né, o que ela coloca no ouvido, porque eu já ouvi você falar, né? Porque eu estou preocupado com a Laurinha gritando de dor. Gritando. Daí eu perguntei para minha mãe, né? Mãe, pá. E minha mãe deu, a Neuza foi fazer. Enquanto ela fez, eu peguei a Laurinha, coloquei ela no meu colo, a mão no ouvido dela e orei. A Laurinha dormiu. Quando ela acordou, ela não tinha dor nenhuma no ouvido. E eu falei para ela, né? Laurinha, o Senhor te visitou. Ele veio e curou você. E ela disse exatamente isso para os pais dela, né? Eu achei muito lindo isso. Então, assim, isso é um testemunho de vários que Deus tem me usado, né? Que Deus usa, né, na minha vida. Tem vários exemplos, né? Daí eu digo para vocês, eu sou melhor que vocês? Não. Eu tão somente decidi confiar. Eu sou aquela pessoa que decidi não tomar medicação. Se vem qualquer doença, não que eu sou livre de doença, não sou homem de ferro, não. Se vem qualquer doença, Senhor, se for para morrer, que o Senhor me mate rápido. Agora, se for uma doença qualquer, me cure, Senhor. Eu não aceito isso. Então eu tenho uma posição para Deus e Deus cura rápido. Sabe, doenças terríveis. Daí as pessoas podem me perguntar, mas você estava tomando medicamento. Eu estava com uma gaiola na perna, né, um Ilizarov, aquelas ferragens na perna, né, e eu estava entregue nas mãos dos médicos. Deus pode usar os médicos? Sim. Sim, pode. Numa coisa excepcional. Mas no dia a dia, Deus, Ele cura. Ele poderia também ter me curado quando eu caí de uma altura de 10 metros. Caí de uma altura de quase 10 metros. Isso já é cura. Se eu estou vivo aqui, eu não tenho um problema nenhum. Estou andando normal. Os meus ossos já se regeneraram. Eu caí de uma altura de 10 metros. Eu quebrei o dedão da mão esquerda. O médico falou que nunca mais ia ser mesmo, né? Eles voltaram ter a mesma função da outra mão, não tem problema nenhum. Eu quebrei, eu não sei se é assim que fala, né? Você até me perdoa, né? Eu quebrei dois gomos da coluna cervical, com suspeita de eu ficar paraplégico, Deus curou. Eu quebrei duas costelas, né, com suspeita de perfuração no pulmão, Deus curou. Eu ia fazer cirurgia de tudo isso, Deus curou. Só fiz cirurgia do dedo e da tíbia, que quebrou em vários pedaços, né? Por último, né, eu quebrei a tíbia em vários pedaços, né? E Deus ele resolveu me ensinar uma lição com relação a isso, né? E foi sendo curado gradativamente, né? Depois de um ano eu tirei Ilizarov, né? E hoje eu estou andando de 6 a 10 quilômetros aí a cada 2, 3 dias aí, entendeu? Então, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei. E hoje é muito interessante que as pessoas que não conhecem esse Deus, que elas recorrem às suas soluções, elas estão pagando um preço que elas não sabem. Eu assisti um documentário, né, do canal O Informante, né, Starway, que diz assim, né, que hoje as pessoas estão voltando a tomar os psicotrópicos, né, e as drogas muito altas, porque existe alguns dados, né, existe, logo quando começa o documentário, né, ele fala do cogumelo mágico, pode ser a cura para a depressão. Hoje os medicamentos já não cumprem o seu objetivo da depressão. Eu tenho uma opinião, né, opinião minha sobre depressão. Né? Depressão na minha opinião, eu não sou médico, nem psicólogo, nem nada, é falta de Deus. Ela bateu no meu coração, eu me posicionei, ela foi embora. Entendeu? Porque depressão é falta de esperança. É quando tudo está negro, quando você não vê solução nenhuma. Isso é falta de luz. Tá? Mas isso é minha opinião, eu respeito quem tem, cada um busca a sua resposta ou a sua cura diante de Deus. Tá? Mas isso é muito sério. Por quê? Existe um despertar da indústria farmacêutica, tá? Que ela tá pegando na mão da questão espiritual. Escuta só, né? O LSD pode ser a influência positiva em pessoas que sofrem de ansiedade. Psicodélicos, termo cunhado nos anos 50 pelo psiquiatra britânico Hans Frisman, a psicodélicos chama o significado, né? Mente manifestador ou manifestação da mente, a alma e o espírito. Ela manifesta também as coisas do espírito. Está novamente sendo introduzidos psicodélicos ao diário cultural. Através dos psicodélicos, as pessoas passam a perceber aspectos delas que antes não percebiam e desperta o espírito e a alma
para elas serem mais sensitíveis e acionar a glândula pineal com mais facilidade e se fazer coisas fantásticas e descobertas incríveis. Amados, eu vou dar uma notícia para vocês assustadora. Einstein, Galileu, mais recente, né, Steve Jobs, Mark Zuckerberg e muitos outros, né, foi aberto um portal de descobrimento para ele de coisas fantásticas, né, no caso do Steve Jobs, né, o iPhone, todas as coisas de aí, quando eles tiveram contato com esse mundo das drogas, né, do LSD. Tá? As mentes dela começou a vagar, abriu a porta do pineal, né, a porta espiritual. O pineal é onde nós nos comunicamos com Deus, né? Mas quando nós forçamos, nós queremos comunicar-se com Deus sem direção do Deus lá do céu, são demônios, né, que vêm transvestidos e eles começam a revelar, né, coisas escondidas para atingir um certo objetivo, né, do reino espiritual maléfico, né? É muito sério isso daí, meus amados. Eu costumo dizer às pessoas que tomam remédios fortes, né, que mexem com o psique, né, que mexe com a mente delas, parem de tomar. Vocês vão ter aquela sensação de abstinência, né, mas clamando o sangue de Deus, ele vai curar vocês, porque vocês as pessoas que tomam esses medicamentos psicotrópicos, elas estão abrindo a mente delas para as coisas espirituais que não são deuses. São desesperos, um montão de coisa. Tem uma droga chamada DMT, eu quero ler isso daí, a gente já está finalizando para vocês entenderem onde eu quero chegar. Tem uma droga chamada DMT, que é a verdadeira caixa de Pandora da mente. Está em toda a natureza, moléculas espirituais. Os psicodélicos estão levando as pessoas à ciência, as pessoas da ciência ao espírito. A glândula pineal está profundamente envolvida neste místico. DMT é a abreviação de dimetitriptamina, muito difícil de dizer, né? Um alucinógeno também conhecido como molécula do espírito. É uma substância natural encontrada em várias plantas e animais, em pequenas quantidades no cérebro humano, onde sua função é desconhecida. Acredita-se que o DMT tem a capacidade de desencadear um despertar espiritual no usuário. Uma outra droga, né, ela também tem, através disso, né, fumar gosma alucinógena de um sapo americano, Bufalvarius, também conhecido como sapo do Rio Colorado, pode aliviar a depressão, diz estudo. Ele leva ao estado místico, onde o ego desaparece misteriosamente. O antidepressivo alivia os seus sofrimentos relacionados a certos problemas, para que você consiga tocar a sua vida sem precisar de fato de lidar com esses problemas psicológicos emocionais. Os antidepressivos eles servem para isso. É você fugir da solução do seu problema, ou seja, dar uma medicação, só que ele vai voltar, ou seja, uma fuga. A doutora Michelle Ross, neurocientista, relata sua experiência em ter tomado um psicotrópico. Ela relata que viu formas geométricas sagradas. Ela teve a sensação de que estava caindo em um buraco negro. Neste buraco, no final, ela sentiu que estava flutuando como se fosse uma nuvem, um verdadeiro céu, disse ela. Um dos medicamentos psicotrópicos mais tomados hoje, né, eu li sobre isso, eu espero ter tempo em falar sobre isso, não quero falar bem rápido, é o clonazepam. E como ele age, né? Conhecido popularmente pelo nome comercial de Rivotril, o clonazepam é um medicamento ansiolítico que faz parte do grupo dos benzodiazepínicos. Devido ao efeito sedativo, ele inibe as funções do sistema nervoso central. Isso ocorre a partir da potencialização da ação do ácido gama-aminobútico. Trata-se de um neurotransmissor inibitório, responsável por diminuir a excitação, a agitação, a tensão e o estado de alerta, trazendo relaxamento, sonolência e sensação de calma, descreve o psiquiatra Gisele Gus Manfro, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A lista de eventos adversos do clonazepam inclui sonolência, dor de cabeça, cansaço, alteração da memória, depressão, vertigem, irritabilidade,
insônia, dificuldade para coordenar, movimentar ou caminhar, perda de equilíbrio, náuseas e dificuldade de concentração. O porquê eu estou trazendo isso daqui, meus amados? Porque hoje, um dos maiores problemas que nós temos na nossa sociedade é pessoas que não enfrentam as suas dores. Pessoas que basta sentir a dores, elas vão buscar a sua solução. Elas vão a Baal-Zebut, como o rei lá, deixa eu ver o nome dele aqui para a gente não errar, né? O rei Acasias, né? O rei Acasias, ele não buscou uma solução em Deus, né? Ele foi através desse medicamento que eu acabei de falar, né? Lógico que não tinha naquela época, né? Mas só para vocês entenderem, né? Onde eu quero chegar, né? Ele foi para o clonazepam, ele foi para os zepams da vida aí, né? Ele não buscou Deus. Eu volto a colocar um plumo, tá? Eu quero ficar nesse plumo. 100% dos nossos problemas, ela tem um início, uma origem espiritual. 100%. Tudo que você faz, ela tem uma origem espiritual, porque todas as nossas ações, elas vão resultar numa reação. Tudo que você faz, aquilo vai ter uma consequência. Não pensa que você tomando uma decisão, não, eu sou sozinha, não, eu sou dona do meu umbigo, do meu nariz. Não. Tudo que você fizer vai ter uma consequência espiritual. E você vai pagar por isso. Seja em você, seja nos seus amados, você vai pagar por isso. Porque nós não somos individualistas, nós não fomos criados para ser indivíduos, nós somos pessoas criadas para ser coletivistas, né? Ou seja, ter um marido, ter uma mãe, ter um irmão, ter um pai, ter um filho, entendeu? Nós ligamos essas pessoas diretamente na gente. E todas as ações que nós tomamos, estou te dando uma notícia muito triste, talvez você não sabia disso, todas as atitudes que você toma, ela vai ter uma reação na cadeia das pessoas que você diz que ama. Porque se você realmente amasse essas pessoas verdadeiramente, você não tomaria a decisão por você mesmo. Uma decisão, volto a dizer, né, infelizmente eu tenho isso no meu histórico, né, uma decisão tipo assim, não, eu quero separar, eu quero ser feliz, levou meus filhos quase para um suicídio. A Bruninha quase cortou o braço, né, e quase pulou aqui da altura da minha casa, né? O Eric caiu num estado depressivo muito grande. Então, assim, todas as atitudes que a gente toma, a gente pensa que, não, eu sou dona do meu nariz, né? Não. Ela vai ter uma consequência nas pessoas que você diz que ama. Então, toma cuidado. A mensagem que eu quero levar para vocês exatamente é isso. Toma cuidado diante de todas as atitudes que vocês tomarem. E cuidado de vocês acionarem a solução dos seus problemas através da medida do que vocês acham que tem que tomar, entendeu? Medicamento. Cuidado com o medicamento. Cuidado, tem um livro chamado Farmaqueia que diz exatamente o que é o horror dessa indústria, né? Até porque o símbolo da medicina, né, são duas serpentes, né, numa espiral, elas traçadas numa espiral serpente, diabo. Se vocês lessem os livros de Enoque, fala exatamente que ele tem um título, né, de diabo e Satanás, mas o nome dele é Samael, né? Samael ensinou a arte da cura, né, para os seres humanos, né? Ele ensinou como fazer medicamento. Então, assim, busquem a origem para vocês entenderem, né, aonde é a origem de todas as coisas que acontecem conosco. Se nós estamos muito doentes, espiritual. Se nós estamos com dor, espiritual. Se a nossa casa entra um rato, barata, espiritual, pecado. Eu dou exemplo para vocês que no Egito, todas as pragas visitavam ele, rato, barata, piolho, sabe, todas as pragas iam para lá, mas para Goshen, que era onde estava o povo de Deus, nenhuma praga chegava. Será que isso acontecia só lá naquele tempo? Não. Um outro testemunho que eu dou, na casa onde eu estava morando, teve uma época que teve uma peste muito grande de carrapato. E Deus falou assim para mim, preste atenção, ore. E eu orei, Senhor, abençoa, elimina esses carrapatos, elimina. Meus amados,
Se vocês conhecessem, vocês poderiam perguntar para minha sogra, né? Elas iriam testemunhar para vocês. Depois que eu orei, falei assim para minha sogra, deixa comigo que em nome de Jesus esses carrapatos vai sair. Falei para ela. Quem conhece ela pode perguntar para ela. Não demorou muito, meus amados. Em menos de 2 semanas depois que eu falei isso, não tinha mais carrapato. Então, o que eu quero compartilhar com vocês são experiências pessoais minhas que estão dando certo na minha vida. Então, que em nome de Jesus Cristo nós paramos de buscar a cura no Deus Ecrom, a cura na farmácia, a cura no medicamento. Que nós possamos nos dobrar aos pés do Senhor e pedir perdão de nós termos colocado uma falsa placa em nós de cristianismo. Nós não tínhamos nada de cristianismo. Nós éramos ateus, nós não confiamos em Deus. Que nós possamos mudar essa realidade. Não dê solução de qualquer problema que acontece na sua vida, porque existe uma consequência de tudo que você faz, na maioria das vezes, 100%, nas pessoas que você diz que ama. Mãe, sobrinhos, irmãos. Tudo que você faz fora da palavra de Deus é rebeldia contra Deus e terá uma consequência. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo, né? E que Deus possa nos abençoar e até a próxima, tá bem, amados? Deus abençoe e shalom.